moçada, bora lá. Hoje nós vamos falar de projeto físico, mais especificamente de equipamentos e conectividade. Quando eu falo de projeto físico, eu já cumpri toda a etapa anterior na análise, da minha rede, na análise de requisitos, levantamento de todos os pontos necessários e de tudo que precisa. Então, nesse momento é hora de eu realmente pensar o que eu vou colocar na rede. Vou analisar todos os outros formulários levantados junto com quem está me contratando, com o nosso contratante, para colocar realmente no papel agora o nosso projeto físico. Já é realmente uma planta, um esboço de como que vai ficar a nossa rede. Nós vamos precisar, para fazer isso, analisar o local. A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente vai no local e faz uma análise, quando é um local só, ou às vezes você tem que ir mais de um local, mas o ideal é fazer através de planta mesmo, a planta da edificação. Através da planta, se ela estiver atualizada, a gente consegue fazer todo o levantamento para ver, inclusive, a disposição dos equipamentos. Onde é que vai ficar cada equipamento, por onde vão passar os cabos, tá? Então, a gente vai conseguir fazer esse levantamento, pensar em segurança física, pensar em segurança lógica também, óbvio. E aí, em cima desse levantamento, a gente consegue montar o nosso projetinho físico. Às vezes, o local não tem uma planta, e aí você tem que ir em loco para fazer todo esse levantamento. E aí torna-se bastante cansativo, porque você tem que ir lá, fazer esse levantamento e praticamente desenhar uma planta, com todas as medidas, os distanciamentos, criar uma escala para isso, porque não dá para você montar um projeto, e fazer uma escala de equipamentos sem que você tenha uma noção de distanciamento. É no projeto físico também que a gente vai aplicar aquele levantamento que a gente fez, tanto de requisitos quanto de equipamentos. Eu vou ter que definir agora, caso o meu cliente ainda não tenha todos os equipamentos que serão utilizados na rede, quais serão esses equipamentos e quais as suas funções. Outra coisa importante, o bom é que a gente já vai estar com toda a documentação, do que ele precisa para a rede. E em cima dela, qual performance que você precisa, que tipo de aplicação que vai rodar, quais são os clientes da rede, que tipo de segurança que a gente vai aplicar, que você vai pensar até mesmo no formato da rede, que a gente chama de topologia, a topologia física da rede. E aí, definindo isso aí, a gente vai pensar fisicamente em cima da planta, onde é que vai ficar cada equipamento. Onde é que é o local onde você vai abrigar os servidores, os roteadores. Você vai definir quantos switches para atender a quantidade de equipamento que vai estar plugado. Quais os equipamentos que pertencerão à rede cabeada. Qual o equipamento que pertencerá à rede sem fio. Eu tenho mais de um local para fazer a conexão, o que eu vou utilizar para conectar esses mais de um local. Eu posso estar, por exemplo, montando uma rede num edifício, num prédio, e aí é um prédio comercial, por exemplo, e aí o edifício que vai prover a rede para todas as empresas dentro do prédio. E aí eu vou trabalhar com várias redes, com vários clientes num local só. Um local só, assim, entre aspas, porque cada andar, teoricamente, seria uma nova empresa. E nem sempre você tem uma garantia de que cada andar é igual ao outro, um ao outro. E aí você teria que fazer uma análise e definir tudo isso aí. Então é nesse momento que a gente pega a planta do local, ou vai no local, em loco, e faz o levantamento de tudo. Feito o levantamento da planta, a planta está desenhadinha, aí a gente começa
a estudar toda a documentação que a gente fez para trás, nas outras duas etapas, né, projeto lógico e levantamento de requisitos, para definir quais equipamentos que você precisa, quais equipamentos que você já tem, aonde cada um desse equipamento vai ficar. Bom, voltando aqui, aonde cada equipamento vai ficar e quais equipamentos serão necessários, vai ter que se adquirir, né? Vamos ter que fazer aquisição de mais alguns equipamentos. Por exemplo, eu preciso interligar mais de uma rede em locais distintos. Vou ter que contratar uma empresa de telecomunicação para fazer essa ligação. A não ser que eu esteja falando de locais onde eu consiga ter uma visada de um para o outro. O que é ter uma visada de um para o outro? É a capacidade de enxergar os dois prédios. Por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa que eu preciso conectar. Ela é lá no último andar do Manhattan. E eu preciso conectar com a suíte presidencial lá, aquela mais alta do Tamareiras. É uma região próxima, porém, como os dois são altos, eu consigo enxergar, né? Eu tenho uma visão clara, limpa, das duas partes. Se eu estiver em cima do Tamareiras, eu consigo enxergar a cobertura do Manhattan. Se eu estiver na cobertura do Manhattan, eu consigo enxergar a cobertura lá do Tamareiras. Aí eu posso trabalhar com o quê? Com antenas direcionais. E aí eu coloco uma antena em cada local e faço esse direcionamento. Dessa forma eu consigo interligar esses dois locais sem ter que passar nenhum tipo de cabo e sem ter que contratar, por exemplo, uma empresa de telecomunicação, para que eu possa usar os serviços de cabeamento dela. Do contrário, eu vou ter que pensar numa empresa de telecomunicação, como, por exemplo, a Algar, outros exemplos aqui na nossa região, aqui em Uberaba, Vivo, Claro. Então, todas elas vão me oferecer um serviço através de fibra ótica, de cabo, e até mesmo algumas empresas que trabalham com tecnologia sem fio também vão oferecer esse serviço. Então, eu tenho que pensar em todas as opções possíveis, fazer um levantamento dentro da minha região e ver quem pode me atender para fazer essa conectividade. E em cima disso aí também, eu tenho que pensar na minha rede local interna. Onde é que vão ficar os suítes? Porque imagine que eu tenho X PCs para se conectar, X notebooks, X smartphones, tablets e mais alguns equipamentos que eu preciso colocar na rede. Às vezes, dependendo do ramo do negócio, eu tenho plotter, impressoras em 3D, que precisam estar na rede recebendo informações de outros equipamentos ou até mesmo de outras redes, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e colocado no meu projeto físico. Tá? Eu vou atender mais de uma filial, eu vou ter mais de uma planta. Então, eu vou ter que pensar nisso. Na planta, Fred, vai ficar muito ruim de enxergar isso aí, né? Eu colocar um prédio grande numa planta só e colocar os equipamentos vai ficar muito pequeno. Não tem problema, a gente faz a expansão. A gente explode a planta. Não é destruir a planta. A gente vai pegar cômodo por cômodo e fazer uma planta separada. A gente tem uma grande, identificando só como é que ela vai se conectar, e uma detalhada, né, um detalhamento cômodo por cômodo. Aí sim você consegue ver se lá naquele cômodo tem servidores, se tem PC, se tem impressora, como é que vai ficar à disposição disso aí, onde é que vão passar os cabos, que tipo de cabo que vai passar, se eu vou ter canaleta, se o cabo vai ficar exposto, se eu vou precisar quebrar a parede para passar um cabo, e assim sucessivamente. Quando você pega um local que ainda não existe uma rede, fica mais fácil porque ele está vazio. Então você pode falar, passa uma canaleta ali, quebra ali, põe isso aqui e tal. Quando você já tem um local que já está funcionando,
você já tem uma rede ativa e você precisa substituir alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, é um pouco mais complicado você mexer nessa planta. Até porque sua planta já vai vir meio que preenchida, né? Devido ao equipamento que já existe no local. Então tem que ter bastante cuidado com relação a isso aí. É nesse momento também da confecção do projeto físico que a gente vai ter uma noção de gastos com equipamentos. Tá? É a partir daí que eu sei quantos metros de cabo que eu vou precisar adquirir. É a partir desse projeto que eu consigo colocar numa planilha, né, a minha planilha financeira com descritivos de gastos, informando, né, quantos de cabo que eu vou precisar, quantos switches. Os switches que eu vou adquirir são todos do mesmo modelo? Por que são todos do mesmo modelo? Eu preciso de um switch melhor para um local onde eu preciso trabalhar a conectividade, onde eu preciso fazer algum tipo de balanceamento, ou então eu vou ter um switch melhor e vários outros menores de menor custo, até para dar uma aliviada com relação ao custo-benefício do meu contratante. E aí eu vou comprar vários switches menores para trabalhar só conectividade e um maior para fazer uma espécie de gerenciamento. Né? Que tipo de gerenciamento? Gerenciamento de layer ou de camada. Dá para fazer gerenciamento normalmente camada 3, mas alguns switches são já gerenciáveis, e aí você consegue fazer até camada 4, nível de portas de aplicação. E aí tem que definir isso tudo. Se eu vou precisar adquirir um roteador para ligar uma rede no mesmo prédio, ou para ligar uma rede numa outra cidade, então eu vou colocar tudo isso na minha planilha financeira também, e aí eu já consigo levantar custos, modelos e tudo mais. Até mesmo um repetidor, estão vendo um desenhozinho aqui, tem um repetidor. Às vezes você tem uma área aberta e não dá para você puxar cabo para essa área aberta. Você vai ter que conectar essa área aberta através de conexão sem fio. E aí, onde está o seu equipamento está longe. Aí talvez você coloque um repetidorzinho mais próximo para que você tenha uma performancezinha melhor. Tá? Então, é nesse momento do projeto físico que a gente vai ter que pensar tudo isso. Como eu já tinha falado, a hora de definir como vai ficar à disposição na rede e a hora de realmente elaborar esse projeto físico. A gente vai utilizar também, depois da confecção do projeto físico, uma ferramenta de simulação. O que é uma ferramenta de simulação? Uma ferramenta de simulação é um softwarezinho onde eu consigo colocar, né, todos os equipamentos, vai ficar bem parecido com essa planta que a gente tem aqui, e a gente consegue simular o funcionamento desses equipamentos. A gente vai colocar os endereços e fazer a simulação. Como vocês já fizeram a disciplina de rede, vocês já conhecem o software. É o nosso Packet 3. Só que agora a gente vai montar, né, departamentos e plantas de uma empresa num todo, num completo. Né? Toda parte do seu projeto vai se tornar uma simulaçãozinha no Packet 3, e aí a hora que a gente vê realmente que está tudo bonitinho, a gente faz a documentação de todos esses testes, e aí, por fim, teremos realmente um projeto de rede a ser implantado. Notem, pessoal, que projeto de rede é extremamente cansativo. Vocês vão ver que durante o ano, com apenas uma aula, né, vai ser difícil a gente conseguir montar vários projetos, porque são muitas etapas e cada uma delas é meio dispendiosa. E a gente vai tentar, né, com alguns estudos de caso aí, fazer alguma coisa interessante para deixar ela cada vez mais prática. Mas depois de tudo que você fizer, né, cumprir todas as etapas, fazer os testes, a simulação, aí sim você vai passar para a sua equipe de campo, que é o pessoal que vai botar a mão na massa, que vai puxar cabo, que vai fixar canaleta na parede para puxar esses cabos, que vai fixar rack e colocar lá dentro switches, servidores, dependendo do que
de como é que vai ser o seu projeto, que vai instalar os roteadores. Você, como administrador de rede, vai configurar cada um desses roteadores, definir as rotas, igual vocês já fizeram no ano passado. Configura o roteador, define as rotas, faz os testes, define as máscaras de endereçamento de cada uma das redes, qual a capacidade de equipamento, né, que eu posso, de endereçamento IP que eu posso distribuir, e como é que vai funcionar isso aí. Beleza, moçada? Bom, isso aí foi a parte de projeto físico. Vamos interromper a nossa